Vamos fatorar essa expressão. Aqui não está muito evidente o que a gente deveria fazer para fatorar. Então a gente vai começar pegando alguns termos aqui que a gente olhe e vê se surge algo interessante. Então a gente tem aqui 3x2 menos 6xy. Então permite uma fatoração se a gente colocar 3x. Então 3x como um dos fatores, nesse primeiro termo 3x2, ele resulta em x. Já em relação ao segundo, 3x como um fator, ele produz aqui um menos 2y. Vamos conferir. 3x vezes x dá 3x2. 3x vezes menos 2y, menos 6xy. Bom, uma vez que a gente está tentando essa forma aqui, então vamos ver se a gente consegue produzir algo que envolva x menos 2y com os termos restantes. Então lembrando que aqui a gente usou esses dois primeiros, a gente produziu esse termo aqui. Bom, a gente tem o terceiro termo, menos 4xz, e o quarto, 8yz. E aqui a gente também nota que se você fatorar menos 4x, então aqui, menos 4z, fatorando menos 4z, então esse termo aqui, ele produz um x, e já o outro, 8yz, fatorando menos 4z, ele me produz 2y. Esses dois, então, produziram isso aqui. Vamos conferir. Menos 4zx, está aqui. Menos 4z vezes menos 2y dá 8yz. E, finalmente, esses dois últimos aqui, o que eu posso fatorar é o menos 2, por exemplo, que vai me produzir um x menos 2y. Conferindo, menos 2x está aqui. Menos 2 vezes menos 2y, 4y. Então agora, nessa forma, a gente vê, a gente tem x menos 2y, x menos 2y, x menos 2y. Ou seja, fatorando x menos 2y, nós ficamos com 3x menos 4z menos 2. Que produz então a fatoração do termo que a gente estava procurando. Aqui, uma outra forma que você poderia talvez terminar a resposta é o seguinte. Aqui, esse x menos 2y, eu posso fatorar um menos 1 dele, ou seja, tirar um sinal menos, e escrevê-lo como sendo 2y menos x. E, da mesma forma, se eu quiser, eu posso fatorar um sinal menos aqui, desse menos 3x, menos 4z menos 2, e escrevê-lo como sendo 4z menos 3x mais 2. É a mesma expressão, só que aqui eu tenho um menos e um menos 1, que vai dar mais, ou seja, eu poderia escrever de forma equivalente a fatoração na forma dada aqui. E essa, por exemplo, é a forma que aparece a resposta dessa questão no gabarito da lista. Mas, obviamente, essa forma dada aqui em cima, x menos 2y vezes 3x menos 4z menos 2, também é correta porque elas são equivalentes. Então, fatoração da expressão algébrica, a gente tem aqui a resposta, ou essa aqui também seria uma forma equivalente. Consideremos agora a seguinte expressão. Queremos fatorar essa expressão. Aqui tem um número considerável de termos, né? Então,
de novo, a gente não tem uma ideia clara do que seria possível aqui combinar já para fazer a fatoração. Então a gente tenta novamente ver o que pode ser feito aqui, meio que por tentativa e erro. Ora, nós vemos que todos esses termos ele tem um y. Então eu posso fatorar um y. E mais, como os fatores são 15, 45, 10, 5 e 30, eu posso fatorar, na verdade, um termo 5y. Então, fatorando 5y, a gente obtém, no primeiro termo, fica 3y. O segundo termo vai me dar menos 3xy. O outro me daria menos 9x. Esse agora, menos 10x2y2, fatorando 5y, ele me dá menos 2x2y. O próximo vai ficar y2. E o último, você tem 6x3. Então, conferindo aqui, 5y vezes 3y, 15y2. 5y vezes menos 3xy daria menos 15xy2. 5y vezes menos 9x, menos 45xy. 5y vezes menos 2x2y, menos 10x2y2. 5y vezes y2, 5y3. Finalmente, 5y vezes 6x3, 30x3y. Agora, vamos ver dentro desse parênteses aqui o que a gente pode combinar. Mais uma vez, não tem uma ideia aqui muito clara do que pode ser feito, mas a gente poderia tentar. Ó, você tem o 3y aqui com o 3y aqui. Poderia tentar fatorar uma tentativa, então, 3y. Ficaria com y, na verdade, ficaria com x 1 menos x. Bom, continuando, a gente agora teria que combinar os termos restantes. Se a gente considerar esse aqui com esse, não vai dar certo. Não vou produzir nada com 1 menos x. Também se eu pegar esse 9x com esse 6x3, também não. Ou seja, isso aqui parece que não é uma boa combinação. Então, a gente volta e vamos tentar outra forma. Então, vamos pegar 3y e y2. Também vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, isso aqui me daria y, aqui dá um 3 mais y. Seriam esses dois termos que eu combinei aqui. Então vamos agora, a partir desse termo que foi gerado, vamos ver se a gente consegue, dos outros termos, extrair algo que envolva 3 mais y. Então aqui a gente vê o seguinte, esse termo menos 3xy, se a gente combinar com 9x, a gente obtém o seguinte, vamos fatorar aqui o menos 3x. Menos 3x, então esse aqui que é menos 9x, ele me dá 3. E esse aqui, que era o menos 3xy, fatorando o menos 3x, ele me dá y. Então a gente vê, está começando a aparecer um fator aqui comum, 3 mais y. Bom, o termo que resta aqui, que é o menos 2x2y com 6x3, vamos fatorar 2x, 2. Então, fatorando 2x2, a gente fica com 3x, 2x2, na verdade a gente fica com, vamos fatorar
fatorando 2x2, a gente fica com menos y mais 3x. Vamos conferir. 2x2y menos 2x2y está aqui. 2x2 com 3x, 6x3. Bom, a princípio a gente não repetiu nesse último termo o fator 3 mais y. Só que agora a gente tem a possibilidade de fazer o seguinte. Esses dois termos aqui, que envolve 3 mais y, vamos fatorar o 3 mais y. Bom, fatorando 3 mais y, esse aqui me dá y e esse aqui me dá menos 3x. E agora eu já vejo que eu consigo fazer uma combinação depois. Esse último termo, como ele tem um menos y mais 3x, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fatorar um menos 1 aqui, e aí eu posso mudar o sinal dele. E vou pôr esse menos 1 aqui na frente, para ficar escrita um pouco melhor. Então ficaria 5y, 3 mais y menos 3x. Então esse menos 1 eu ganho aqui um sinal negativo. Aqui 2x2, y menos 3x. E agora a gente vê, você tem y menos 3x, y menos 3x. Posso fatorar esse termo. E aí eu fico com a expressão final dada da seguinte forma. Fatorando y menos 3x, esse termo aqui me dá 3 mais y. Esse termo aqui, fatorando y menos 3x desse termo, eu fico com menos 2x2. Ou seja, minha expressão resulta em 5y. Posso tirar então esse parênteses aqui de fora, porque agora é tudo um produto. Fica y menos 3x vezes 3 mais y menos 2x2. Também aqui a gente vê, é possível escrever essa resposta de uma forma equivalente, que é a seguinte. Y menos 3x, só continuando aqui, né? Continuando aqui em cima, se eu quiser, de forma equivalente, eu poderia fazer assim também. Y menos 3x, eu posso tirar um sinal negativo. Então é um menos 1 e mudar a ordem aqui. Em vez de ser y menos 3x, 3x menos y. Eu também posso fazer a mesma coisa nesse termo aqui. E aí me daria 2x2 menos y menos 3. Aí eu tenho menos 1 vezes menos 1, dá 1. Ou seja, uma possibilidade seria expressar a fatoração nessa forma final, que é a resposta que está na lista, no gabarito. Mais uma vez, a resposta da questão você pode parar aqui. Essa aqui é uma resposta equivalente. Uma outra questão seria fatorar x4 menos 144. Isso aqui é uma questão típica de a gente usar o produto notável na forma P2 menos Q2. A gente sabe que isso aqui é P menos Q vezes P mais Q. No caso, x4 a gente vê como, para pensar dessa forma, a gente vê x4 como x ao quadrado. 144 a gente sabe que é 12 ao quadrado.
Então, nessa forma, o P é como se fosse x2 e o Q 12. Então, isso aqui me daria P menos Q, ou seja, x2 menos 12, vezes x2 mais 12. Agora, novamente, eu posso ainda, nessa parte x2 menos 12, eu posso olhar da seguinte forma. x2 menos 12, também eu posso olhar como sendo x2 menos raiz de 12 ao quadrado. Então, eu posso olhar isso aqui como x2 menos raiz de 12 ao quadrado. E eu posso usar mais uma vez essa propriedade aqui, P2 menos Q2, onde agora o P é x e o Q é raiz de 12. Então, essa parte aqui, ela me daria x menos raiz de 12 vezes x mais raiz de 12. E esse termo x2 mais 12 eu não consigo mais fatorar. Deixa ele assim. Mas raiz de 12, eu também sei que é 12 é 4 vezes 3, que seria raiz de 4 vezes raiz de 3, que é 2 raiz de 3. Então, ainda poderia, caso eu queira, em vez de deixar a raiz de 12, colocar menos 2 raiz de 3. Aqui seria x mais 2 raiz de 3, vezes x2 mais 12, que, como eu falei, não tem como fatorar isso aqui, porque é uma forma do tipo A2 mais B2, não existe uma relação desse tipo envolvendo P2 menos Q2. A2 mais B2 você tem que deixar como na forma que está. Então, a resposta aqui, ou nessa forma aqui, onde a única diferença é que eu escrevi raiz de 12 como 2 raiz de 3, sendo que essa é a forma do gabarito que está na lista, mas essa forma também está correta.